Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 12. Este texto e esta mensagem são parte da nossa série de exposições da carta de Paulo aos Coríntios, iniciada em junho de 2023. Você pode acompanhar outras mensagens no nosso canal no YouTube e também nos nossos aplicativos de podcast. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois, uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Nosso Deus, te louvamos por tua palavra e te rogamos, Senhor, que tu nos use com graça, tanto a boca do pregador quanto os ouvidos dos ouvintes, a fim de que haja edificação, que haja crescimento, ó Deus, que sejamos radicados cada vez mais na tua palavra, no teu evangelho, e saiamos daqui te amando mais o nosso irmão. Nós te pedimos as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, cada dia mais cresce a imoralidade no mundo. E de várias formas, mas principalmente com o avanço da tecnologia, da internet. Agora, da mesma forma que chegam a nós as mensagens por meio de WhatsApp, de e-mail, enfim, de várias formas, chegam também as imagens, as pornografias, e nós temos visto cada vez mais a imoralidade crescendo no mundo. Não é à toa que também tem crescido no meio dos evangélicos esta questão, porque todos nós temos agora um smartphone na mão. E o que antigamente, quando alguém queria encontrar pornografia, se encontrava de forma muito escondida, hoje está explícita. Inclusive, até se quer normatizar cada vez mais esta questão da prostituição e da pornografia. Também tem crescido o número de pastores que têm caído por conta de pornografia. O acesso às redes sociais, e hoje você não precisa necessariamente, para ver pornografia, entrar num site pornográfico, basta você estar conectado à internet e de repente querendo fazer a compra de um liquidificador, por exemplo, em algum site, e quando você abre lá aparece uma cena de pornografia. Mas se isso ainda não acontecesse com a tecnologia, não resolveria o problema
do coração humano. Porque ainda quando não existia internet, ainda quando não existia energia elétrica, a pornografia já existia. Ela, na verdade, acontece no coração do homem, que, insatisfeito com aquilo que Deus planejou para si, busca prazer sem limite. Mas quando nós acrescentamos esse coração naturalmente caído, e mesmo a nós cristãos que temos um novo coração, mas ainda temos uma antiga natureza que habita dentro de nós, e quando nós juntamos as facilidades que existem no mundo hoje, inclusive propostas fáceis, né? Agora há pouco, no Brasil, um juiz aprovou um casamento chamado trisal. 3 pessoas resolveram se juntar e, se não me engano, no Rio Grande do Sul, e a criança, filha desse emaranhado, vai ter nome de 3 pessoas como se fossem os pais, né? Então, além da tentativa de se institucionalizar, ainda que tudo isso não estivesse acontecendo, infelizmente, essas coisas também sucedem ao povo de Deus. Vez por outra, nós vemos pessoas caindo neste tipo de armadilha. Irmãos, com os coríntios não foi diferente, mas houve alguns fatores que favoreceram os coríntios ainda mais para essa questão da imoralidade. Como os irmãos já sabem, a cidade de Corinto estava situada numa região portuária, e os portos eram os principais meios de transporte, né, ou de receber os transportes marítimos, e as cidades que eram portuárias, né, tinham este privilégio de estarem de frente para os oceanos ou para os rios. Estas cidades amontoavam mais pessoas por conta de questões de carga e descarga e até mesmo do transporte natural das pessoas, que se fazia principalmente a longa distância, se fazia principalmente de navios e de barcos, né? Então, as cidades portuárias, costumeiramente, tinham as suas casas de prostituição. Eu estava colocando num relatório, né, de um planejamento sobre a cidade de Abreu e Lima. Abreu e Lima ainda tem, mesmo nos dias de hoje, em lugares escondidos, muitos prostíbulos, né? Aqui no Grande Recife também houveram alguns que foram famosos e tomaram até nome de rua, né? Quando alguém dizia assim, fulana, parece alguém que vive na Rua da Palma, a gente já sabia o que aquela pessoa queria xingar a outra, né? O Recife, como uma cidade portuária, também virou um antro desse tipo de coisas, né? E as outras cidades ao redor, com o tempo, também foram aderindo. A cidade de Corinto, então, acabou misturando 2 coisas extremamente perigosas: a imoralidade, por conta do favorecimento da região, como eu acabei de citar, aliada ao paganismo, aos cultos que eram oferecidos pelos gregos. Lembrem que a cidade de Corinto estava na região da Grécia, e os gregos tinham até mesmo deuses ligados à imoralidade ou à sexualidade. Daí que vem o termo afrodisíaco, né? De Afrodite, era uma deusa adorada nos cultos pagãos da região da Grécia. Na verdade, os gregos tinham deuses para tudo, né? E quando aliada à cultura romana, a coisa se expandia ainda mais. Então, o que acontecia nesses templos? Geralmente, os cultos dessas seitas, dessas religiões, misturavam paganismo com sexo, com orgias sexuais. E isso provocou na cidade de Corinto grande alvoroço, de tal forma que os irmãos que se converteram, muitos haviam vindo deste tipo de prática. E Paulo sabia disso. Paulo passou 1 ano e meio na cidade de Corinto, Paulo plantou a igreja, Paulo conhecia muito bem a região, e eu falei para os irmãos numa das mensagens que havia até uma forma
irônica, né, ou sarcástica de se referir a Corinto com esse tipo de prática, que era o verbo corintianizar, né? Era quando alguém queria, então, viver uma vida imoral. Ele dizia, eu vou corintianizar, de tão imoral que era a cidade de Corinto. Agora, observem, no capítulo anterior, o apóstolo Paulo cita um caso também ligado à sexualidade. Era o de um rapaz que estava se deitando com a esposa do seu pai. Nós não sabemos se o pai sabia ou não, se o pai era crente ou não, se todos eram crentes ou só o rapaz era crente. Bem, nós não sabemos. O que nós sabemos é que, ainda nesse capítulo, que é um dos capítulos iniciais, Paulo alerta para um problema ligado à imoralidade sexual, à quebra de vários mandamentos num só pecado. Aquele homem estava quebrando o 5º mandamento, desonrando seu pai e sua mãe, ele estava quebrando o 7º mandamento, promovendo o adultério, enfim. E agora, depois de Paulo citar uma questão difícil de litígio entre irmãos e trabalhar a questão da santificação, Paulo entra num assunto extremamente delicado, mas necessário. Havia entre os coríntios, na verdade entre os gregos em geral, né, grupos filosóficos que criavam doutrinas de vida, né? Entre eles são citados lá no livro de Atos os epicureus e os estoicos. Alguns destes criavam meio que aquela ideia de a vida é uma só, vamos vivê-la. É mais ou menos aquela ideia do carpe diem, né? Aproveite o dia, muito puxado para o sentido de você viver sem limites, porque você não sabe o que haverá amanhã. Os de Corintos gostavam de proclamar mensagens semelhantes a essa, só que no outro sentido. Então, tudo indica que este verso que Paulo coloca aqui, essa palavra que Paulo coloca aqui no verso 12, melhor dizendo, tem a ver com o estilo de vida que eles gostavam de viver. Todas as coisas me são lícitas. Havia também entre eles uma doutrina que dizia assim: o pecado habita na carne, a carne é que é pecaminosa, o espírito não. Então, já que a carne é pecaminosa, vamos aproveitar a carne, as coisas carnais, materiais, enquanto a gente procura preservar o espírito. Eles desassociavam uma coisa da outra. O que hoje nós chamamos de libertinagem ou liberalismo teológico moral. É mais ou menos aquela ideia de dizer assim, olha, Deus é bom, Deus é gracioso. Esse corpo aqui, Deus vai destruir e vai levantar um novo corpo incorruptível. Então vamos cuidar só da nossa alma, cuidar no sentido de zelo espiritual, e o corpo a gente vive de qualquer forma, diziam eles. Paulo então os repreende duramente, porque citando possivelmente frases da ideologia deles, Paulo dá logo a resposta. Então, a frase possivelmente era: todas as coisas me são lícitas. Aí Paulo diz: mas nem todas convêm. De fato, tudo é permitido. Deus nos deu um corpo. Deus nos deu vida. A sexualidade, ela é natural do ser humano. A gente vê as crianças ainda novinhas, os nossos filhos, com seus órgãos genitais e toda a formação que Deus vai dando ao corpo dos meninos, das meninas, e nós vemos eles ficando mais bonitos, ficando jovens, crescendo, e naturalmente, uma hora ou outra, eles dão um sinal aqui, um sinal ali, não é? Às vezes a gente vê os meninos mexendo, ou as meninas mexendo, curiosos, curiosas. É natural, todos nós fomos crianças, quem tem filhos sabe também. Acontece porque foi Deus quem colocou o órgão genital. E quem
quem criou aqui ao mesmo tempo, né, meninos e meninas, né, um menino e uma menina, sabe bem que aí quando tem os dois, a curiosidade aguça mais ainda, né? Porque o menino vê a menina fazendo xixi diferente, né? A menina vê o menino fazendo xixi diferente. E aí, de repente, ainda quando é pequeno, os dois, dependendo da família, né, da cultura familiar, tomam banho juntos, mas chega uma época que diz, não, agora ela vai tomar banho sozinha, agora ele vai tomar banho sozinho. Enfim, e a sexualidade está nos ou dentro de nós do começo até o fim da nossa vida. Às vezes até a gente pensa, olha, aquele mais velhinho, eu estava fazendo uma visita esta semana, né, ao nosso irmão Albert, lá no Hospital Miguel Arraes, e num quarto lá em que ele estava, tinha mais 3 pessoas, né, 3 pacientes. Entre eles um senhor bem idosinho, já havia passado por várias cirurgias, e a mente dele vagava muito. A hora ele dizia nada, a hora ele dizia coisa com coisa, e vez por outra, um vislumbre assim de consciência, né? E tinha uma moça lá, que era a cuidadora, e a gente ficou conversando depois que eu orei por todos os pacientes que estavam lá, e aí a gente sentou um pouco e ela ficou conversando, e ele falando algumas coisas e tal, e ela começou a brincar com ele. Só tá vendo seu fulano, esqueci o nome dele, né? Tá vendo seu fulano? Seu fulano essa semana estava me paquerando. Perguntou se eu era casada. Veja, ele não tinha mais... Ele estava usando fralda, talvez nem venha resistir muito tempo, né? Mas ele estava ali, viu uma jovem bonita e aproveitou para dar a última paquerada da vida, talvez, né? Se ele não sair de lá, talvez foi a última coisa bonita que ele viu na vida, né? Vocês já observaram alguns textos do Antigo Testamento, mas tem um texto de Davi, e diz que Davi já era um homem velho, e aí escolheram uma jovem muito bonita para servir-lhe de companhia. Bem, Davi já tinha sua esposa, eu estou falando da cultura do Antigo Testamento, tá, irmãos? Davi já tinha a esposa. Mas Batseba, que era muito bonita quando era jovem, já não era mais tão bonita assim quando estava uma velhinha. Naturalmente, isso acontece com as mulheres, acontece com os homens também. E aí decidiram colocar uma jovem bonita para cuidar do rei. Talvez foi a última coisa bonita que Davi viu na vida, né? O que eu quero dizer é o seguinte, é que essa questão da sexualidade, ela está presente na vida humana do início ao fim. Porque foi Deus quem nos criou seres sexuais. Porém, Deus não nos criou para vivermos uma sexualidade libertina. Até mesmo na sexualidade, Deus coloca limites. Esses limites morais não são porque Deus quer nos ver menos felizes, mas é porque Deus quer que nós sejamos satisfeitos nele acima de tudo. Então veja que Deus colocou as árvores no jardim, né? E colocou uma e disse, desta não comerás. Não é que Deus estava sendo egoísta, é que Deus queria que Adão e Eva estivessem satisfeitos nele. Da mesma forma, a gente vai ver Paulo citando aqui a questão do alimento. Você já comeu assim, vamos conversar aqui de gordos para gordos, de gordo para gordos, né? Você já comeu assim, e depois que comeu, você disse assim, eu queria ter mais estômago para comer mais, está tão gostosa essa comida. Já comeu assim? Mas Deus coloca um limite no nosso estômago. Eu sei que alguns têm um limite maior, como eu, mas tem gente que é maior do que eu, não vou citar, né, para não ser deselegante. Anderson está dizendo que quem tem limite é município, né? Mas Deus coloca esse limite, e não é porque o alimento é ruim, é porque há uma necessidade de nós buscarmos satisfação nele. Observe,
Todas as coisas me são lícitas, dizem os coríntios. E aí Paulo diz, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Possivelmente Paulo está citando a conversa que rolava lá em Corinto. Todas as coisas me são lícitas. E aí Paulo diz, mas eu não me deixarei dominar, observe o ponto, dominar por nenhuma delas. Qual o problema aqui dos coríntios? Eles estavam sendo dominados pela sexualidade distante de Deus. A sexualidade, irmãos, assim como outras áreas da vida, precisam ser tratadas por nós como servas e não como senhora, não como senhor. É semelhante ao dinheiro. Nós costumamos dizer que ele é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor, porque ele controla a nossa vida, nos deixa sem limites. Basta nós olharmos para os exemplos maiores de homens velhos, já que estão, assim, vocês dizem assim, eu não imagino que o político, fulano de tal, o governador, seja lá qual for o cargo, naquela idade ainda vai roubar. O homem é podre de rico, ele não tem nem onde colocar dinheiro. Aí alguns colocam na cueca, né? E saem inventando assim estratégia. Vocês dizem, o que é que esse cara mais quer da vida? Ele está garantido aí ser rico por 10 gerações da família dele. Tem alguns no Brasil que são assim, tem garantida 10 gerações tranquilas de milionários. Ainda que viesse a acontecer uma catástrofe, eles teriam dinheiro para viver 10 gerações. E você pergunta, o que é que esse homem ainda está roubando? Aí vem ele lá, não tem mais saúde para nada, candidato a senador. Meu Deus, esse cara ainda. Porque o dinheiro não põe limite. Pelo contrário. Assim como outras coisas que podem querer dominar o nosso corpo. Bem como a impureza. Paulo diz então, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para impureza, mas para o Senhor. Deus criou o nosso corpo para ter satisfação nele. É por isso que quanto ao alimento, existe a recomendação do jejum. Quando nós jejuamos, não é apenas para nós nos consagrarmos mais à oração, embora esse seja um dos objetivos principais, mas também para que, tendo nós nos abstidos do alimento, nós percebamos que nós dependemos apenas do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Pense aí a respeito. E a gente pode conversar mais sobre o jejum depois. Deus ressuscitou o Senhor, diz o verso 14, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Veja o toque que Paulo dá. Paulo diz, cuide do seu corpo, porque é esse corpo que Deus vai ressuscitar. Eu sei que às vezes nos enterros a gente ouve as pessoas dizendo assim, está vendo isso aqui? Isso aqui não é mais nada. Não, irmãos, é o corpo da pessoa. É naquele corpo ali, é aquele corpo que vai ressuscitar no grande dia. E vai ser transformado para se encontrar com o Senhor. Então a gente deve zelar pelo corpo, não é que não é nada. O espírito já está com Deus, mas o corpo permanece ali. E merece o devido respeito, o devido sepultamento. Agora, Deus vai ressuscitar o corpo pelo seu poder. Por isso nós precisamos zelar por esse corpo, livrando-o da impureza. E aí o verso 15, Paulo diz, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Aí observe o argumento de Paulo ainda mais forte, né? Nós somos um corpo só com o Senhor. E nós tomaríamos então os membros de Cristo e faríamos membros de uma meretriz, de uma prostituta? Absolutamente não.
Então, se nós somos membros do corpo de Cristo, quando nós, como membros, nos oferecemos à prostituição, nós estamos então batalhando contra o próprio corpo de Cristo. Porque da mesma forma que o homem que se une à prostituta se torna uma com ela, nós somos ligados a Cristo. Pois aquele que se une com o Senhor é um espírito com Ele. Então vejam, irmãos, Paulo aqui não está se referindo, entenda bem, a prostituta, embora houvessem prostitutas cultuais na igreja, na cidade de Corinto, né, nos cultos pagãos. Aqui a orientação de Paulo é que nós não façamos dos nossos corpos objeto de impureza sexual, porque isso também é prostituição. E talvez na igreja de Corinto houvessem pessoas que viveram uma vida de prostituição antes do Senhor e ainda estavam tendo dificuldades nessa área. Bem como muitos de nós, antes de Cristo, vivemos vidas, porque, e principalmente num país como o Brasil, onde a sensualidade é exaltada, né, principalmente pela prática do machismo, né? Então, em algumas cidades, principalmente do interior, os meninos eram levados ainda crianças ou pré-adolescentes. Alguns pais diziam assim: eu vou tornar ele um homem agora, e levava eles para as casas de prostituição. Já as meninas, né, eram preservadas assim com todo cuidado, tal. Isso é muito normal na nossa cultura. E foi bom para as meninas essa preservação, claro, mas acabou que levou os meninos à prostituição muito cedo. Então muitas pessoas ainda carregam consigo dificuldade de se conter sexualmente por conta de práticas passadas. Então, qual é a recomendação que Paulo diz no verso 18? Fugir da impureza. Vejam, irmãos, quando nós olhamos para esta partícula aqui do verso 18, fugir da impureza, qual é a primeira pessoa da Bíblia que você lembra? Alguém já chutou aqui, vários já chutaram. José. Não tem como olhar para essa mensagem aqui e não lembrar de José. A gente pode lembrar de Davi também, porque Davi fugiu, mas não da impureza. Davi fugiu para a impureza, né? E trouxe a impureza até você, até ele, né? Chamou Batseba, mandou trazê-la para si, mandou o servo ir lá buscar. Não que a impureza fosse Batseba, né? Mas buscá-la para a impureza. Mas lembrando do nosso exemplo aqui, o bom exemplo, José do Egito, quando estava dentro da casa de Potifar e tinha toda a confiança, né? Porque antes dele se tornar governador de todo o Egito, ele foi o governador da casa de Potifar, que era o vice-governador do Egito, né? O vice-faraó, por assim dizer. E quando a mulher de Potifar desejou José, nós lembramos da história que ele fugiu pelado, né, o desnudo, a mulher segurando ele para forçá-lo à relação sexual, e ele saiu correndo. E aí, quando nós ouvimos o apóstolo Paulo dizendo fugir da impureza, automaticamente José vem à nossa mente. Por que, irmãos, esse conselho de fugir da impureza? Porque a imoralidade sexual, ela é como uma teia de aranha. Depois que você começa a se envolver, dificilmente você consegue se soltar, se livrar. Para as mulheres, geralmente ela acontece por meio de conversas. Às vezes porque a mulher ou o marido não conversa com ela em casa, não dá tanta atenção. E aí a mulher começa a se envolver com alguém que vai conversar. Não sabe ela que se aquela pessoa depois vier a se tornar o seu companheiro, né, que já seria ilícito, esse também não vai conversar tanto com ela quanto ela queria. E aí vai vir outro, porque isso é poço sem fundo, é ladeira abaixo.
Da mesma forma, os homens, que se interessam principalmente pela questão da beleza, do rosto, do corpo, pela questão da sexualidade. E às vezes, depois que traem a mulher com a primeira, às vezes vão para a segunda, para a terceira, porque é poço sem fundo, é ladeira abaixo. Vejam, queridos, a impureza é algo que precisa ser combatido com fuga. Não dá para ficar no mesmo ambiente. Não dá para permanecer no mesmo nível de amizade. Certa vez eu atendi uma irmã de uma outra igreja, e eu não estou dizendo isso para despistar, né, a mente de vocês sobre quem seria, mas de fato ela era de uma outra igreja batista, inclusive nem era presbiteriana. E ela me chamou depois que eu preguei numa determinada igreja e me chamou para conversar. Eu fui conversar com essa irmã e ela confessou, assim, de forma muito direta, que estava traindo o marido. E aquela situação foi um envolvimento no ambiente de trabalho. E era exatamente isso que eu estou dizendo aqui para os irmãos. Já não conversavam mais, ela achava que ele o traía, e alguém apareceu e essa pessoa começou a conversar, começou a dar atenção. Sabe aquela história, você está tão triste, vamos conversar, vamos sair, vamos jantar, não é nada demais. E ela acabou se envolvendo. E eu tinha acabado de pregar e o texto tinha, 2 noites antes, né, da nossa conversa, tinha sido exatamente sobre Davi, sobre o Salmo 51. E ela tinha dito para mim assim: pastor, eu sinto meu coração assim, ó, podre, como o de Davi. Se Deus não criar algo novo no meu coração, eu não sei mais o que vai acontecer com a minha vida. E dentre os vários conselhos que eu dei para ela foi: se você ama a Deus, até mesmo antes de amar o seu marido, você deve fugir desta amizade. E talvez seja o caso de você abrir mão de algo que para você é muito importante, que é o emprego. E entenda isso como uma consequência, mas também como uma estratégia, talvez a única que você pode ter para evitar esse tipo de situação. Fugir. Certamente, se ela não tivesse caído, ela não precisaria deixar o emprego. Certamente, se ela não tivesse dado brecha, a pessoa não insistiria tanto como insistira naquele período. E às vezes, queridos, nós somos ousados e queremos ver o que vai acontecer, quando na verdade nós deveríamos cortar desde o início. E quando nós fechamos e cortamos desde o início, nós evitamos outras investidas, nós criamos barreiras. Certa vez ainda não tinha o WhatsApp e eu estava fazendo um trabalho e uma mulher mandou uma mensagem para mim. Era noite, era madrugada, e perguntando como eu estava. Eu disse: estou bem, e perguntei a ela como ela estava, como estava o seu esposo. E aí ela começou a desabafar. Ela disse: eu estou muito carente, ele está viajando muito para outro estado, tal. E fez a proposta: você poderia vir aqui conversar comigo? E eu juntei as coisas. Casal brigado, mulher carente, conversando de madrugada, perguntando se eu poderia ir na casa dela. Eu disse: claro que sim, eu e Catiana iremos na sua casa a hora que você marcar. Que até hoje não aconteceu. Pouco tempo depois, a notícia de que um outro homem havia caído neste mesmo laço, desgraçando sua família
e trazendo escândalo com a mesma pessoa. Fugir da impureza. Foge. Não dá moral. Não responde. Evita. Cuidado a forma de olhar. Um homem cristão olha para a mulher daqui para cima. Às vezes eu me espantava com algumas atitudes, às vezes até oficiais, formas de abraçar, conversas inadequadas. Vez por outro vinha a notícia: fulano está traindo a esposa. Os sinais aparecem. Sabe por quê? Porque são brechas que são abertas. Cuide. Não se aguenta, não se controla, não se contém. Fuja. Se tranque dentro de casa. Toma um banho gelado em nome de Jesus. Mas não vacila. Quando Davi caiu, escorregou aos poucos, foi porque primeiro observou, confabulou, chamou. Todo mundo estava na guerra, Davi estava no palácio. Só bastou uma mulher bonita e indiscreta tomando banho. Mas o tempo que Davi armou para tudo acontecer era o tempo suficiente para ele ter desistido e nada ter acontecido. Agora a gente precisa fugir. O apóstolo Paulo diz: qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Aqui fica dúbia, né, a mensagem, porque Paulo pode estar se referindo ao corpo de Cristo, mas talvez seja a questão do corpo físico mesmo, que cada um de nós recebemos. Talvez seja a melhor interpretação. A ideia de que o pecado da imoralidade marca o corpo. Essa semana estava passando, não sei qual foi o programa, e nem a emissora, não lembro bem, mas estava passando acho que era um especial de Alexandre Pires, alguma coisa assim. E aí Catena disse assim: amor, as músicas dos anos 90, né? Não tinha essas coisas que tem hoje. Eu disse: tinha sim. Tinha, só que era de forma dúbia, às vezes, ou de forma poética. E aí eu disse: espera aí, que daqui a pouco vai passar alguma. Aí começou uma. Aí a música dizia assim, aspas, tá? Estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser para sempre seu. O que o corpo faz? Ó, como vocês sabem, menino, o que o corpo faz, a alma perdoa. Veja a doutrina aqui. O corpo é que é podre, mas a alma é pura. Isso nos anos 90. Mas nos anos... É porque a gente tem aquele costume saudoso, né? De dizer, as músicas do meu tempo, tal. Se eu cantar 3 de Luiz Caldas aqui, bem devagarinho, você cai para trás. Vou cantar não. Você cai para trás, porque o que as letras diziam eram atrocidades que hoje, sendo cantadas, seriam canceladas, algumas. Embora tenham outras também que são piores, né? Enfim. Mas veja o que está por trás da canção. Eu amo você, mas estou me relacionando com outra pessoa. Veja que é o que é mais comum a gente ver as pessoas dizendo. A Bíblia diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Veja que diferença, né, queridos? Como o cristianismo é excelente na sua moralidade, na sua beleza e na glória que exalta Cristo.
Enquanto o mundo diz que o corpo não presta para nada e ele pode fazer o que for, o apóstolo Paulo diz: vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Isso é muito forte, irmãos, porque o santuário de Deus, que era o templo que ficava lá em Sião, o tabernáculo, aquele santuário era tão perfeito que ninguém podia infringir as regras. Os gentios só ficavam numa parte, o povo só ficava em uma, o sumo sacerdote podia entrar até o final, e qualquer um que quebrasse uma dessas regras poderia ser fulminado com a glória de Deus. Quem levasse o fogo estranho poderia ser fulminado pela glória de Deus. O santuário era onde habitava a glória de Deus, o lugar sagrado. Paulo diz: esse lugar sagrado de Deus não é mais um templo feito por mãos humanas, mas é o corpo de cada um de nós. O Espírito habita dentro de nós. E aqui são duas realidades, né? O Espírito habita em nós individualmente e especialmente na igreja reunida, porque a igreja é o corpo de Cristo, é o santuário de Deus. Bem, na segunda argumentação, Paulo diz: e que não sois de vós mesmos. Aqui, ele fecha com chave de ouro. Você não tem autorização para fazer o que você quiser com o seu corpo. Porque a partir do momento que você foi resgatado por Jesus, o seu corpo passou a ter um dono. Cristo não salvou só sua alma. Cristo não salvou só o seu espírito. Cristo salvou você por inteiro. Na morte o corpo volta ao pó, o espírito volta para Deus. Mas na grande ressurreição, os dois serão reencontrados e glorificados. Nós pertencemos ao Senhor. Por isso nós precisamos dominar os nossos intentos, os nossos desejos. E por fim, Paulo diz: porque fostes comprados por preço. Claro, aqui esse preço, Paulo se refere ao sangue de Jesus, nosso Salvador, que pagou com o seu corpo santo pelo nosso corpo imoral. O seu corpo incorruptível pelo nosso corpo corruptível. Ele sofreu para comprar as nossas vidas. Agora, pois, dê glória a Deus, ou glorificai a Deus no vosso corpo. Todo o nosso corpo para a glória de Deus. Desde o cabelo da nossa cabeça, a planta do nosso pé, tudo deve ser para a glória de Deus. Os nossos olhos, a nossa língua, o nosso corpo por inteiro para a glória de Deus. Meus irmãos, tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. Cuidado. A palavra aqui usada por Paulo, para impureza, tem a ver com a impureza sexual mesmo. É a palavra porneia, tá? O texto de Coríntios está repleto dela. É de onde vem a palavra pornografia, pornográfico. Tem tudo a ver com isso. Por isso nós precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos, com os filmes que nós assistimos, as séries que nós assistimos. Você precisa tomar decisão, de vez por outra, quando encontrar uma série ou um filme que existem cenas inadequadas, de você passar aquilo para frente, ou mesmo parar de assistir. Determinados comediantes que têm até boas piadas, mas não deixam a pornografia, a libertinagem, e às vezes nós curtimos e achamos que isso não nos afeta. Na verdade, nos afeta muito. Nós somos resultado do que entra na nossa mente. Os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo, a entrada da alma. Cuide das conversas, dos comportamentos, cuide com relação às amizades. Observe as músicas que você ouve. Observe a forma como você olha para as pessoas. Muito cuidado, muito cuidado.
Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós devemos dar glória a Deus, porque fomos comprados por um preço alto. O puro pagou pelos impuros. Mas o puro que pagou pelos impuros não nos quer viver, não nos quer ver vivendo como porcos. Nós não fomos lavados para ficar nos sujando de novo. Nós fomos lavados e remidos, comprados por um preço altíssimo para vivermos uma vida de santidade. E não se engane, alguns desistem desta vida e partem para a libertinagem. E o que é que eles têm colhido? Senão vergonha, opróbrio, dor, tristeza e amargura. Se essa é uma das lutas do seu coração, se essa é uma das lutas fortes da sua alma, você precisa clamar ao Senhor dobrado. Você precisa pedir graça dobrada a Deus, para não cair nessa teia de aranha. Certamente o Senhor te dará graça, se você desejar no seu coração permanecer fiel e lutar contra essas coisas. Se for necessário, radicalize no que você puder radicalizar. Radicalize. Mas não esqueça, ainda que você radicalize contra tudo externamente, se você não cuidar do seu coração, a pornografia continua lá dentro. Então cuide de tudo, mas sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Peça a Deus que lhe quebrante, que lhe lave por dentro, a fim de que você possa viver uma vida de pureza, que nós possamos viver uma vida de santidade para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Nosso Deus e Pai, te louvamos por tua palavra. Te agradecemos porque ela é espada afiada de 2 gumes e ela é capaz de dividir juntas e medulas, pensamentos e propósitos do coração. Que a tua palavra, Senhor, que foi a nós anunciada nesta noite, possa trazer graça sobre as nossas vidas, também confrontar o nosso coração, alertas, Deus, a cada um de nós, a fim de que nós não caiamos, Deus, nesse perigo que é a impureza, a imoralidade, a pornografia. Ó Deus, nós não podemos sair deste mundo, nem podemos fugir deste mundo, mas podemos fugir da impureza sim. Podemos evitar conversações estranhas à tua palavra. Podemos evitar, Senhor, olhares inadequados. Podemos evitar, até mesmo bloquear algumas coisas nas nossas redes de internet. Podemos, Deus, cuidar das músicas que ouvimos, dos livros que lemos, das séries e filmes que assistimos. Mas, acima de tudo, queremos te pedir, Senhor, cuida do nosso coração. Nos ajuda para que essa santificação venha do Senhor e promova em nós pureza e santidade a cada dia. Obrigado pelo teu Filho Jesus, que nos comprou por alto preço. Obrigado porque ele tomou posse e domínio sobre as nossas vidas. Nós não somos nossos, somos do Senhor. Toma, portanto, conta de nós, Senhor. Toma-nos como tua propriedade. E quando nós fugirmos, ainda que 1 milímetro sequer da tua vontade, que o Senhor nos repreenda, que o Senhor nos traga de volta, nos corrija, pois tu és o Pai que açoita porque amas os teus filhos. Fica conosco, Senhor, dá-nos uma semana abençoada, concede saúde àqueles que estão enfermos, paz aos lares que estão em dificuldade. Ó Deus, abençoa os casamentos, abençoa os filhos, Deus, em especial aqueles que estão longe dos teus caminhos. Vai ao encontro deles, traz de volta, Senhor, ao teu redil em nome de Jesus. Abençoa todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. Amém.
Amém. Podem sentar, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.